Especialista, mas eu vou chamar, vou pedir licença a ele, eu tenho aqui uma vítima pesada dessa pandemia. Meu querido amigo Paulo Somuth, seja muito bem-vindo ao Alterosa Alerta. Há muito tempo que eu estou querendo te receber aqui para a gente poder bater papo, mas sei que a sua agenda aí está super lotada, atendendo, né? O Paulo é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é a Abrazel. Paulo, antes de mais nada, como é que estava, considerando carga tributária, considerando chuvas, considerando o caso Baker, como é que estava a vida do comerciante de bar e restaurante em Belo Horizonte? Tira o carnaval também, tá? Porque foi um ponto fora da curva, mas como é que estava a rotina dos empresários que já viviam com carga tributária alta, enfim, uma série de dificuldades? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Stanley. Prazer enorme estar aqui com você, ainda mais num dia que a gente estava conversando sobre a abertura de bares e restaurantes. Sim. Né? Bom, nós vivíamos já de uma crise, não podemos esquecer, né? No final do governo Dilma, 2014, 2015, uma crise muito intensa, o setor sofrendo bastante. A retomada começava a acontecer que bem devagarzinho, aos trancos e barrancos, né? E aí a gente é pego por essa paulada aí que é a pandemia, né? Sim. Então, o setor estava muito fragilizado, já endividado pela crise anterior e agora vivendo esse drama que é surreal e único em BH. Paulo, covardemente, e eu vou falar assim sem nenhuma reserva, covardemente as pessoas que defendem o fechamento total, né, você me ouviu falar aqui, muitos deles, e eu tenho dito isso com autoridade porque eu sou abordado nas redes sociais dizendo, você é louco de mandar abertura. Seu amigão, qual que é a sua profissão? Qual a sua profissão? Eu sou gerente de supermercado, então você está saindo para trabalhar e está com o seu salário em dia. Porque um dos maiores faturamentos hoje é de supermercado. Está lotado, que virou delivery de emoção. Supermercado, o que eu vou fazer? Vou comprar um refrigerante? Né? Sair de casa. Sai de casa, meu velho. Então, muitas pessoas que defendem esse fechamento e a manutenção dele são funcionários públicos ou, via de regra, não são todos, mas pessoas que estão com o seu dinheiro em dia ou com capacidade de permanecerem em casa. Né? Por outro lado, nós vemos aí mantenha fechado, mantenha fechado, mantenha fechado, sem que haja, pelo menos não chegou para mim, nenhum tipo de abertura de diálogo concreto, de como poderia ser essa reabertura. Como é que a Abrazel vem enfrentando esse problema aí, tendo que segurar, né, o comércio? Gente, espera aí, não abre não. Como é que está sendo para você, presidente, passar por essa pandemia, depois de 4 meses fechado? Bom, Stanley, você sabe, eu sou presidente nacional da Abrazel, então eu tenho uma visão do Brasil como um todo, de todas as capitais. O que está acontecendo em Belo Horizonte não existe precedente, nem aqui no Brasil, nem fora. Né? Para você ter uma ideia, Milão, que foi o epicentro da Europa, ficou fechado 56 dias. Nós estamos amanhã fazendo 125 dias com bares, restaurantes, shopping fechado. E uma coisa que você tem denunciado aqui com frequência, né? A questão dos ônibus, do transporte público lotado. Ontem eu peguei 3 voos, fui para São Paulo, Brasília e hoje de manhã voltei cedo para cá. Todos lotados, começou um do lado do outro, pessoas que você não conhece. Então, assim, é impossível imaginar que, passado tanto tempo, a prefeitura não consiga nem estabelecer a regra do jogo, o protocolo que você mencionou mais cedo, e ainda não tem um plano para a retomada. É uma coisa assim absurda. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação que eu fiquei muito feliz de ver que a população começa a entender a importância da retomada da atividade, mais do que entender, exigir. Porque tem muita gente falando que a retomada é para o empresário. Não, ela é para o empresário, ela é para o trabalhador e ela é para o consumidor, porque nós não podemos viver numa sociedade que não tem uma perspectiva de como é que você volta para a vida normal. Uhum. Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu me lembro, quando eu comecei a me assustar com esses números, todos nós, eu me lembro de que a Espanha veio logo a reboque da Itália, né? A França ficava por ali, colocando números ruins, mas a Espanha teve o ápice naquele episódio de guardar corpos numa pista de patinação. Sei lá, 15, 20 dias depois, a Espanha já discutia a reabertura dos cafés, fazendo com que o número de pessoas fosse menor, que não houvesse a utilização dos salões, né? E permitiu uma jornada menor do comércio para que as mesas pudessem ser colocadas de 2 a 2 pessoas no máximo, né? Aquelas mesinhas maiores, assim, mais altas. Ou seja, a Espanha, que vive sendo invocada aqui pelos nossos gestores, deu um exemplo imediato de que era necessário cuidar do problema de saúde gerado pela ausência de trabalho. Né? Você percebe isso aqui na nossa metropolitana? Não, e só para complementar, Madrid
ficou com 69 dias só com seus bares e restaurantes fechados. Então, assim, olha como é que nós estamos vivendo. Uma Europa que foi pega de surpresa, na frente do Brasil. Isso. Boa, boa. Ficou a metade dos dias fechados do que Belo Horizonte. E Belo Horizonte não consegue fazer um plano de reabertura, de retomada. Então, assim, e outras coisas são importantes. A gente vê os números absolutos e a morte é algo que atinge a todos nós de uma maneira muito forte. Ainda bem que você não é o presidente da República, né? Senão alguém criticaria você falar isso, né? Pois é. E aí, o que acontece, Stanley? Nós temos hoje, no Brasil, quase 20 vezes menos óbitos por 100 mil do que foi a realidade, por exemplo, de Madrid e de Milão. Nós temos aqui em Belo Horizonte ainda 10% dos óbitos 100 mil, por exemplo, do nosso pior país. Então, assim, não há razão para não ter uma retomada. É uma coisa mais que, sei lá, uma neura que tomou conta de um grupo que está decidindo. Paulo, agora eu quero pegar nesse ponto com você aí. Ontem nós fomos pegos todos de surpresa com uma belíssima sentença, não estou elogiando o conteúdo do tema, mas sim de como foi enfrentada pelo juiz. E olha que eu tenho brigado muito com o judiciário aqui, né? Uma sentença muito bem elaborada, enfrentando como se estivesse discutindo os 140 dias de fechamento, enfrentando passo a passo a rotina que vocês estão submetidos nesse fechamento aí. E ao final, o juiz coloca quais são as condições para que os bares possam ser abertos. Nós não temos acesso ao processo, você tem. O juiz consultou um especialista para isso? É pegadinha a minha pergunta para você. Tá, é pegadinha, mas o juiz adotou o padrão que a gente sugeriu, e esse padrão é um padrão mundial. Não estamos inventando. Se você for em São Paulo, você tem a regra do jogo. Se você for no Rio, é tudo muito parecido, com pequenos ajustes. O juiz seguiu o bom senso. É o que falta aqui. Olha, a decisão de ontem do juiz, ela foi muito emblemática, porque ela acatou uma decisão, uma provocação nossa, você como advogado sabe disso, de que o prefeito não tem condições, não está no direito de decidir sozinho. Nós não podemos impedir uma parte da sociedade, você está destacando isso aqui maravilhosamente com relação a quem não tem perdas, né, com relação ao trabalho, funcionário público, mas você tem que entender, aqui nós precisamos entender que tem uma parte que está pagando a conta de uma maneira mais longa. E essa parte é o comércio, os bares, restaurantes, mas shoppings também, outras atividades. Amanhã nós vamos fazer uma grande manifestação pública para entregar um plano para a cidade, que o prefeito tem que manifestar. Então, assim, você tem e o juiz discorda disso e todos nós. Por que uma parcela da sociedade paga uma conta muito maior do que a outra? Então, e ele não entende que o prefeito pode fazer isso sem ser por lei, sem envolver o legislativo, os vereadores, que, por sinal, precisam nos juntar aqui na defesa do setor. A omissa Câmara de Vereadores, que insta pelo juiz, convocada pelo juiz a participar da ação, disse que não iria. Na liminar está dizendo isso. Né? Mas até porque o juiz pediu para ela ser polo ativo contra a prefeitura. Eu acho que, na verdade, eu acho que nós temos que ter uma lei, nós tínhamos que o prefeito deveria ter legislado por lei, a sociedade validando o que ele imaginava ser o melhor para a cidade. E ele deveria entender que numa crise que envolve saúde econômica, empregos e vidas, ele não deveria se achar soberano para tomar uma decisão sozinha. Ele deveria compartilhar com o legislativo e com a sociedade, que é o que nós estamos pedindo, diálogo. E já teve alguma abordagem por parte da Abrazel? Eu sei que sim, mas estou te perguntando para que fique registrado. Já teve alguma abordagem da Abrazel junto ao prefeito e ao comitê para que esse diálogo pudesse acontecer, mas de forma ampla, sem que fosse mitigado, repartido? Existe essa abordagem de vocês a ele? Bom, a Abrazel foi convocada no início para participar do comitê, mas quando a gente viu o que era participar do comitê, é só ouvir. Você não tem participação nenhuma ativa. Aí nós questionamos na justiça, fomos pedir que os critérios fossem apresentados. O prefeito ficou chateado e nos tirou do comitê. Há 10 dias atrás nos chamou de novo para conversar, mas muito mais para falar do que para ouvir e construir juntos. E não há possibilidade da gente continuar assim, né, Restano? Ô Paulo, então eu queria aproveitar esses minutos, quero que você volte mais vezes, né? Maior prazer. Até porque para trazer, e eu quero sugerir isso ao meu querido Mário Neves, Carline, do Zeca, que você venha mais vezes para poder trazer casos concretos. Casos concretos, porque a TV Alterosa, eu tenho essa palavra de todos os meus diretores aqui, tem o compromisso, escuta bem o que eu estou te falando, nós temos o compromisso de sermos úteis e utilizar Portal AI,
Jornal Estado de Minas, a TV Alterosa, vem mais novidade por aí em termos de comunicação do nosso grupo, mas queremos colocar 200% da nossa energia no restabelecimento do comércio na nossa capital e em toda Minas Gerais. Mas eu queria que você desse as suas últimas considerações aos seus associados aí, a toda Minas Gerais por consequência. Claro, eu acho que vamos pressionar o nosso prefeito para que ele entenda o sofrimento invisível a ele desse setor que empreende. Não é só bares, restaurantes, as academias, os shoppings, há um conjunto enorme de lojistas sofrendo junto com a sociedade. E a gente tem que tirar esse preconceito em torno de bares e restaurantes. Sim. Bar e restaurante é solução, como tem sido em vários lugares. Nós não podemos ser encarados como uma subcategoria. Então, prefeito, junte aí com o Grupo A. Hoje saiu um artigo meu, inclusive, no Estado de Minas, agradeço, criticando essa ausência de diálogo de prefeitos, porque é uma construção que tem que ser coletiva e a gente espera que o prefeito ainda hoje nos chame para trabalhar nessa direção. Paulo, quero parabenizar você, a todos os seus associados, pela paciência, pela veemência em permanecer lutando. Leve a todos eles o compromisso do nosso grupo de associados nessa retomada. Já falei, inclusive, aqui, que no dia que for consenso essa abertura, fazemos 24 horas de programação. Atenção, concorrência, para copiar também. 24 horas de programação de como está sendo a reabertura do comércio em Belo Horizonte, nas cidades aqui. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e volte quando quiser, sem avisar. A casa aqui é sua. Muito obrigado, tá bem, um abraço e tomara que logo a gente possa se encontrar numa mesa de bar. Ave Maria! E aí, pode mandar o SAMU parar do lado, que eu vou cair até cair. Paulo, um abraço grande para você, meu velho. Valeu, obrigado.